Ora, início do ano, o balanço de 2023 já foi feito, resta agora traçar também metas para este 2024 e muitas vezes na lista de desejos está ser mais ativo, descomprimir também depois de horas de trabalho e cuidar mais de si. Hoje, na consulta aberta desta quarta-feira, temos Rogério Pereira, ele que é fisioterapeuta, também connosco para perceber como é que se pode ganhar saúde logo desde o início do ano. Rogério, bom dia. Como é que de facto se deve começar para quem não tem este hábito do exercício físico? Bom dia, muito gosto em estar aqui, um bom ano para si, um bom ano para quem nos ouve e vê lá em casa. Ora bem, eu acho que devemos começar sempre de forma progressiva e, sobretudo, começar ou continuar seria o ideal, na verdade, não é? Porque esta época festiva é uma época de família, é uma época de partilha e coloca alguns desafios, nomeadamente ao nível do peso. Eu acho que nós aqui, para percebermos porque é que é tão importante praticar exercício físico e seguir as recomendações, deveríamos perceber qual é o problema desta época festiva e, sobretudo, numa lógica a longo prazo. E, portanto, nesta época festiva, o que é que acontece? Pois em família as sobremesas são infindáveis, ele é o bolo rei, ele é o arroz doce, eles são as filhoses, ele é o pão de ló, etc. E portanto o que é que isso significa? Significa que depois o balanço está em média num quilo de aumento de ponderal, pode, em alguns casos, cerca de 15%, ser até superior a 2 quilos e em casos mais reduzidos ser até superior a 3 kg, em cerca de 2% da população. Portanto, o que é que isto significa? Significa que esta época é problemática nesse capítulo, embora seja uma época muito bonita, e, portanto, o exercício físico é determinante também para compor isto. Portanto, 3 notas muito breves. Há claramente um aumento de peso, em alguns casos esse aumento de peso é muito significativo. Esse aumento de peso preocupantemente manifesta-se naqueles que já lutam com o sobrepeso ou com a obesidade, portanto é mais incidente nessa população. E depois tem um terceiro aspecto que nos deve alertar a todos. É porque achamos, bem, é passageiro, começamos ali nos jantares de Natal, jantar de empresa, jantar dos colegas da universidade, etc. E depois vamos até à passagem de ano, mas a seguir ainda vêm os reis e depois isto tudo se controla. Não é verdade. As contas, isto é, a ciência, contas feitas, mostram-nos que não é verdade. Mostram-nos que ali assim em março ainda não recuperamos os valores de novembro e depois as coisas vão oscilando ao longo do ano. Portanto, exercício físico é determinante, cumprir com as recomendações. Rogério, e começar também através de caminhadas, poderá ser uma boa alternativa para que se comece também a ser mais ativo? Pode, com certeza, sobretudo se a pessoa não tiver já um passado de exercício físico moderado ou até intenso. E porquê é que eu digo moderado ou até intenso? Porque as recomendações da Organização Mundial de Saúde dizem que, e elas definem-se para crianças e adolescentes, para adultos e para séniores. E, portanto, elas dizem que, do ponto de vista do exercício aeróbio, por semana devemos fazer 150 a 300 minutos de exercício moderado ou então 75 a 150 de exercício intenso. No entanto, as caminhadas, para quem não tem ainda, digamos assim, esse histórico de exercício físico, é sem dúvida uma atividade muito interessante, muito segura e que deve ser feita, vamos dizer assim, de forma progressiva. Cada passo a mais num dia é naturalmente uma vitória e é assim que temos que encarar as coisas. Precisamos é simplesmente de nos manter ativos ou, se não estamos, passar a ser ativos. E efetivamente esta lógica de se não caminhamos hoje, pois amanhã vamos tentar fazer um pouco mais. É fundamental realmente introduzir essas boas práticas. Rogério, os benefícios físicos são praticamente óbvios, mas também os mentais, aquilo que de facto se traça quando se faz exercício físico, seja ele de que forma for, há de facto um caminho muito positivo para a saúde mental. Isso também é importante passar a quem nos ouve, que há de facto esse ponto tão positivo. Sim, sim. Eu fico muito contente que traga este assunto aqui para a nossa mesa, porque, repare, o exercício físico, efetivamente, tem um impacto nas nossas capacidades físicas, nas nossas capacidades motoras absolutamente extraordinário, isso é mais do que conhecido. Tem um efeito preventivo muito importante em doenças crónicas não transmissíveis e depois, no que é saúde mental, no que é o nosso bem-estar, também claramente tem um efeito. Não há dúvida que pode ajudar-nos a ultrapassar fases em que andamos um pouco mais deprimidos
comprimidos, ou até pode também ajudar as pessoas com depressão a sair dessa depressão, naturalmente com acompanhamento médico. Nós temos muito esta experiência de atenção global na Clínica Espregueira, no Estádio do Dragão, onde procuramos justamente fazer com que as pessoas percebam que a solução não está só no fármaco, está também num estilo de vida saudável e ativo, sem dúvida. E de facto no dicionário são palavras que são distintas, exercício físico e também saúde mental, mas estão de facto e são complementares hoje em dia. São, com certeza. O exercício físico traz muitas competências, se quiser, emocionais. Por exemplo, mostra-nos que somos capazes de atingir determinados objetivos, aquele sentido de autoeficácia, a percepção de que somos capazes. E somos capazes hoje de caminhar 5 minutos, amanhã 10, depois na semana a seguir 15, e depois 20 e depois 30. E, portanto, dá-nos essa sensação, aumenta-nos a autoestima. Portanto, temos toda uma panóplia de adaptações crónicas, quer físicas, quer do ponto de vista emocional e psicológico, que naturalmente nos tornam em pessoas com um nível de bem-estar e de saúde superior e, portanto, mais participativas na sociedade. Fica também aqui a nota positiva. Rogério Pereira, muito obrigada e boa semana para si. Obrigada por ter estado connosco. Muito obrigado.